Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus para todos os nossos amados irmãos presentes e irmãos que acompanham nossas lições via internet. Tendo já terminado o livro de Eclesiastes na semana passada, nós hoje teremos uma aula um pouquinho diferente, de um assunto um pouco diferente, não menos importante, no livro de Cantares de Salomão. Será uma aula curta, de um único dia, de uma única lição, apenas uma visão temática, do nosso livro, Cantares de Salomão. Lembrando que este livro também recebe o nome de Cânticos dos Cânticos. Ou seja, o melhor dos cânticos, o maior dos cânticos, o mais belo. É a expressão que a gente sempre vê na Bíblia, na repetição: Senhor dos senhores, Mestre dos mestres, Reis dos reis. A verdade é que exalta um único ser, no caso nosso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E neste caso, Cântico dos Cânticos, destaca-se este poema escrito no livro de Cantares de Salomão. E logo no seu primeiro verso começa: Cântico dos Cânticos. Esse livro, Cantares, é a nossa lição de hoje, a excelência do amor conjugal. Tem o seu texto áureo: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares, capítulo 6, verso 3. Meus irmãos, a leitura indicada é Cantares, capítulo 1, do verso 1 ao 11, 1 a 11, do capítulo 1 de Cantares. A nossa aula de hoje, nossa lição de hoje, nós temos um esboço da seguinte forma: primeiramente, uma introdução, um primeiro tópico, Cantares, um poema sobre o amor conjugal. O segundo tópico, a santidade do amor conjugal. E o terceiro e último tópico, o amor conjugal é figura do amor de Cristo pela igreja. E por fim, uma conclusão. Lembrando que na aula de hoje, por ser uma aula temática, abordaremos aspectos gerais do livro. Não faremos aquela leitura de verso a verso, numa exposição, como tínhamos feito no livro de Eclesiastes. Então, a nossa aula versará usando material de apoio, e à medida que formos lendo esse material de apoio, vamos alcançando as referências citadas, bem como uma explicação, um apoio didático aos irmãos, que nós daremos à medida que formos lendo esse material. Tudo bem? Então hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser de uma forma expositiva, como estávamos fazendo anteriormente, mas lendo, parando um pouquinho, meditando, lendo uma referência
e continuando a leitura, e assim nós vamos abordando tópico a tópico nos seus parágrafos. Tópico 1, 2 e 3. Aí, logo de introdução, nós temos aí a seguinte colocação dada pelo nosso comentarista: Cantares de Salomão é considerado um dos livros mais controversos da Bíblia, em razão do modo como retrata o amor conjugal e das dificuldades para se entender a mensagem de Deus neste livro, que o faz pertencer ao cânon sagrado. Como reservaremos apenas uma lição para o estudo deste livro, nosso objetivo será explicar o sentido geral do livro, estabelecendo pontos importantes para compreendermos esta belíssima poesia e o seu propósito singular como parte das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, este livro tem sido bem controverso. Primeiro, porque cita a Deus apenas um único verso. Segundo, é porque algumas pessoas muitas vezes, percebendo a linguagem do livro, que parece aos nossos olhos ser muito sensual, as pessoas deixam de aproveitar as lições ali contidas. Lembre-se, esse livro foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás. Então tem uma linguagem comum ao Oriente de 3.000 anos atrás. Por isso algumas coisas parecem assim meio diferentes da cultura que temos hoje. Então eu já percebi que tem irmãos que até evitam ler o livro de Cantares. Não é para isso, é porque não entendemos o propósito do livro, que é retratar o amor conjugal. Pense, há 3.000 anos atrás, Salomão teve esta intenção ao escrever este livro: retratar o amor conjugal. Nós muitas vezes tomamos esse livro apenas na forma tipológica, figura de Cristo e a igreja. Vamos entender que o objetivo a princípio para o livro não é este, até porque Salomão está 1.000 anos antes de Cristo, tá bom? Cerca de 1.000 anos antes de Cristo. Então vamos ao estudo dele e tentar compreendê-lo, para que não evitemos e venhamos desperdiçar aquilo que Deus nos deu através do sábio Salomão. E se não fosse um livro importante, não estaria no cânon sagrado, não estaria na Bíblia. Então é importante sim que nós venhamos a conhecê-lo. Vamos então para o nosso esboço. O primeiro tópico: Cantares, um poema sobre o amor conjugal. Meus irmãos, acompanhando agora no nosso material de apoio, e como eu já antecipei e disse aos irmãos, nós leremos este material e ponto a ponto estaremos explicando, lendo as referências indicadas, tá bom? Não faremos uma leitura do livro todo, de verso a verso, com explicação expositiva, e não, tá bom? Então vamos lá. Cantares é também chamado Cântico dos Cânticos, no sentido superlativo, ou seja, o mais excelente dos cânticos, o melhor dos cânticos, o mais belo cântico de Salomão, conforme a referência aí citada, 1 Reis, capítulo 4, verso 32. Vamos ler esta primeira referência, confirmando exatamente o que já temos lido. 4:32 diz assim, de Salomão: e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Olha a extensão da obra de Salomão em provérbios, 3.000 provérbios. A gente tem o livro de provérbios aqui na nossa Bíblia, não tem todos esses 3.000. E 1.005 cânticos. 1.005 cânticos. Por isso, quando esse livro recebe o nome Cântico dos Cânticos,
tem um porquê. Ele compôs muitos cânticos. Vejam que a sabedoria que Deus deu a Salomão não foi apenas uma sabedoria de poder julgar, mas uma sabedoria muito extensa de compor cânticos, poemas, provérbios. E ele retrata assuntos da biologia e muitas obras feitas por Salomão. Tá bom, meus irmãos? Continuando então ainda no nosso material de apoio, trata-se de um livro poético e, como tal, podemos esperar encontrar na sua linguagem muito do paralelismo característico da poesia hebraica, lembrando que o paralelismo bíblico consiste na repetição, não de sons, mas de ideias que rimam entre si. Muito bem, é um livro poético e nele conterá as rimas. Nós chamamos de rimas aqui quando a gente repete sons, né? Até nos nossos hinos da harpa a gente tem rimas de sons. Na poesia hebraica, a rima não é de sons, a rima é de ideias. Então é que nós chamamos de paralelismo. Existem vários tipos de paralelismos, uns contrários aos outros, outros que se confirmam, outros que vão aumentando em informações, chamados em degraus. Não é isso o nosso estudo, mas só para que os irmãos compreendam isso, abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 10. Provérbios capítulo 10 diz assim: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os irmãos estão percebendo duas ideias aqui? O sábio que alegra e o louco que entristece. O sábio que alegra o pai e o louco que entristece a mãe. Paralelismo, tá bom? E tem, se os irmãos continuarem lendo esse capítulo 10 aí, vai encontrar outros paralelismos. Tá bom? Entenderam o que é paralelismo? São ideias contrárias ou ideias que se afirmam. É só para explicar para os irmãos o que é esse paralelismo, encontrado também no livro de Cânticos dos Cânticos, ou de Cantares. Continuando, há uma abundância de referências e costumes e aspectos da vida nos tempos bíblicos, em comparações inusitadas que mal seríamos capazes de apreciar hoje, com a mesma mentalidade e sentimento de um hebreu daqueles tempos remotos. Mas, estando familiarizados com os muitos desses aspectos, graças ao contexto mais amplo fornecido pelas Escrituras, podemos ler Cantares e ainda apreciar muito da beleza poética e dos sentimentos expressos no texto. Bom, o que essa parte está trazendo para nós de informação é que, se nós, com a nossa mente de hoje, com a nossa cultura de hoje, lermos alguns trechos do livro de Cantares, vamos achar um pouco estranho, vamos achar um pouco diferente, fica fora de contexto para nós. Quer ver um exemplo? Salomão se dirigindo, apreciando a beleza ou a presença da sulamita, da mulher a quem ele devota o seu amor. No capítulo 1, no verso 9, ele diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Pensa bem, se um jovem romântico chegar à sua esposa e disser: minha esposa, você parece a égua do carro do Faraó, a égua do Faraó. Evidentemente que vai causar algum constrangimento, tá bom? E exatamente isso que a nossa lição está dizendo. Quando lermos o livro de Eclesiastes, temos que ter em mente o que um hebreu pensava há cerca de 3.000 anos atrás, e não podemos simplesmente ter essa poesia sem uma compreensão mais exata do que está dizendo. Ele simplesmente está elogiando a
amada. Tudo bem? A esposa, a mulher amada. Ele está apenas elogiando. Agora, com essas palavras fora do seu contexto. No entanto, analisando a partir do contexto bíblico como um todo, aí a gente começa a ter uma visão diferente, uma compreensão melhor daquilo que o nosso querido Salomão quis dizer à sua amada. Meus irmãos, vamos agora para o segundo parágrafo desse primeiro tópico, Cantares, um poema sobre o amor conjugal. Nós temos assim: Cantares é uma poesia que conta a história de amor entre Salomão e sua mulher, identificada no texto como Sulamita. Vamos perceber isso abrindo nossas Bíblias agora no livro de Cantares mesmo, no capítulo 6 e do verso 13. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Veja como ele se dirige à sua amada, à sua mulher, à sua esposa. Volta, volta, Sulamita. Tudo bem? Bom, continuando ainda no nosso texto, nosso material de apoio, se é verdade que este rei teve muitas mulheres e concubinas, não resta dúvida de que ele, Salomão, também teve um primeiro amor, do qual resultou o seu primeiro casamento, aquele que deveria ter sido o único, uma vez que os demais são frutos de alianças políticas com os povos estrangeiros e, conforme Deus já havia alertado, mais tarde se revelariam prejudiciais ao próprio rei. Muito bem. Se Salomão teve tantas mulheres, é bem verdade que ele também teve uma. Tendo um só coração, ele deve ter amado uma primeiro. E cremos que seja a Sulamita. Ora, se ele amou a essa e a essa escreveu esta obra, então devemos desconsiderar os casamentos que foram acrescentados à vida de Salomão mediante acordos políticos com as nações, como a gente vê acordos com o Egito, acordos com Sidônios e outras nações, de onde ele, por casamento, adquiriu várias mulheres. Ora, Deus sempre falou pela sua palavra a respeito de um casamento, e isso começa lá no Éden. Começa no Éden. Deus fez uma mulher para um homem. O modelo de Deus, citado por Jesus em Mateus capítulo 19, é um homem e uma mulher, num casamento indissolúvel. Assim sendo, vamos ler palavras além dessa que citei do Jardim do Éden, do princípio de Gênesis, capítulo 1, 2 e assim por diante. Vamos ler uma palavra na lei de Moisés, que vai exortar os reis que viriam a respeito do assunto mulheres, casamentos. Deuteronômio capítulo 17, verso 17. A palavra em Deuteronômio capítulo 17 e verso 17, assim diz: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Essa palavra era dirigida àquele que um dia viesse a ser rei em Israel, porque a Bíblia, aí no verso 14, vai dizer: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e aí for ter um rei, mande a esse rei
não tenha muitas mulheres. É o verso 17 aí. Tão pouco para si multiplicará as mulheres, para que o seu coração não se... E o que fez o coração de Salomão se desviar? Foram as muitas mulheres. Este homem que teve uma experiência tremenda ao assumir o reino, em receber a própria presença de Deus, lhe dando sabedoria, riquezas, honras. Esse mesmo rei, devido a essas mulheres, acabou se desviando para a idolatria. Então, a lei, a palavra de Deus já avisava. Salomão parece não ter dado ouvido. Ou parece não, né? Não deu ouvido a essa palavra. Teve tantas e tantas mulheres. 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 3. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão em amor, e tinha 700 mulheres e princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Meus irmãos, a Bíblia é clara: estas perverteram o coração do sábio Salomão. Olha aqui o risco de ir além da mulher que Deus tinha dado a ele. Olha aqui o risco que o crente muitas vezes também corre. Por isso é importante essa excelência do amor conjugal como lição para nós hoje. Pois bem, continuando agora no nosso material de apoio, Cantares é um poema celebrando esse primeiro e genuíno amor, cujo ápice se encontra na união íntima do casal. O texto começa com uma espécie de antecipação, onde ambos expressam suas alegrias, impressões e desejo de um pelo outro. Voltando então, Salomão escreve este poema para Sulamita, seu primeiro amor, e logo nos primeiros capítulos há uma admiração mútua. Salomão e a Sulamita, Sulamita, Salomão. Percebam aqui já uma lição muito importante para nós: a admiração um pelo outro, tá bom? A admiração um pelo outro é muito importante, essa compreensão na vida conjugal, essa admiração, essa percepção do valor um do outro. E nós leremos o verso 1, capítulo 2, diz assim: Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Aí vem o verso 2: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Agora no verso 2 e 7, 2 e 7: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não me acordeis nem me desperteis o meu amor até que queira. Se nós continuarmos ainda lendo um pouquinho mais, veremos essa admiração que Salomão tem pela Sulamita e a Sulamita pelo Salomão. Essa admiração a gente percebe no capítulo 5, o verso 10: o meu amado é cândido, é bom, simpático, rubicundo, ou seja, é corado. E aí vem uma descrição do verso 10, vai ao 14, ao 15, ao 16,
uma descrição que a sulamita faz do seu amado, ou seja, atenção, valorização no ato conjugal, na vida do casal. Se começarmos a ler agora no capítulo 6 e do verso 4 em diante, ele diz assim: formosa é amiga minha, e aí vai trazendo vários elogios a ela, elogios que muitas vezes a gente pode achar um pouquinho avançadinho, um pouquinho até sensual, mas por favor, é dentro de uma santidade, de uma pureza da palavra de Deus é que Salomão escreve esse livro. Ela o admirando, inclusive detalhes, do seu corpo, da sua personalidade, e aqui é Salomão, o homem que admira a sua amada, também valorizando esses aspectos da sua amada, tá bom? Bom, meus irmãos, continuando então no nosso material de apoio, um possível encontro de ambos, talvez lembrado por ela a partir do que ela percebe que ainda não o tem consigo. Segue-se o casamento. Vamos lá. Aqui esse texto, esses cantares, o capítulo 1, 2 e 7, ela ainda não o tem, ela ainda está na admiração. Os versos que li, um pouquinho para frente, de admiração, já é do casamento, já é do casal. Ela que ainda está enamorada. E ela então continua na sua admiração no Cantares capítulo 2, verso 8. Leiamos juntos. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. No capítulo 3, verso 5: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não me acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Ou seja, eles ainda não se encontraram. Ela está vindo, está chegando. Até que, a partir de então, segue-se o casamento, onde um passa a pertencer ao outro e consuma-se a união. Este é considerado o coração do livro. Cantares capítulo 3, verso 6. E a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Aqui já há uma união dos corpos. Os irmãos estão entendendo? Ele já está descrevendo uma intimidade, portanto já um casamento sendo já consumado. Muito bem, capítulo 5, verso 1. Vamos ver novamente já essa intimidade do ato conjugal, o amor conjugal entre Salomão e a sulamita. Eu gostaria que os irmãos lessem um pouquinho antes, capítulo 4, verso 16, quando diz assim: ela dizendo: levanta, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Aqui é ela fazendo o seu apelo ao amado: venha, tá certo? E os irmãos entendam que na linguagem de Salomão, ele está descrevendo a intimidade do casal. Vento norte, vento sul, tá certo? Ele está descrevendo, e ela está, vamos dizer assim, esperando Salomão, o seu amado, chegar. Agora vejamos, capítulo 5, verso 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha, esposa minha, colhi a mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel,
bebi o meu vinho com o meu leite. Percebam que agora já está havendo o amor conjugal. E ele descreve nessa linguagem poética como: vem para o meu jardim. E que mais? Já vim para o meu jardim. Anteriormente, nós vamos ver depois, ela é jardim fechado. Ela era inacessível. Agora ele está indo para o jardim. Ou seja, ele já recebeu a chave para adentrar o jardim, já casou-se. Tudo bem? Os irmãos estão entendendo a linguagem? Ora, na continuação aí do nossa leitura, no nosso material de apoio, na última sessão, após negar-lhe um pedido, ela tem de buscá-lo e o encontra novamente, e o amor e o compromisso de ambos são reafirmados. Se a princípio os dois se encontram, tem o ato conjugal, o amor conjugal consumado, são casados, estão casados. E logo depois, no capítulo 5, verso 2 a 8, parece que ela se mostra um pouquinho lenta em entender, em atender ao esposo, ou se mostra um pouquinho indiferente ao esposo. Vamos ler e compreender? 5, do verso 2 a 8. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. E ela responde: já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Ou seja, ele volta a procurá-la, ele volta ao jardim, e ela parece lenta em atendê-lo, ela parece um pouco devagar, mostra assim uma certa indiferença em atender ao seu amado. Ele então faz o quê? Não me atendeu, ele se retira. E ela então se levanta. Ela teve a sua desculpa, né? Ela teve a sua palavra que disse: já tirei as minhas vestes, como vou voltar a vestir para ir aí atendê-lo? Ou seja, as vestes comuns de atender alguém à porta, ela já está em descanso. E ainda diz: já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Ou seja, eu vou descer no chão novamente, sujar, vou contaminar o leito. E ele espera, e não sendo atendido logo de imediato, ele se vai. Mas ela parece que entendeu o que havia acontecido, e ela então vai em busca dele. Capítulo 8, verso 14: vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo e ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. Aí ela chama: vem depressa. Ou seja, se por um momento ela se demora, agora ela
apela com veemência. Vamos ler então o nosso terceiro parágrafo desse primeiro tópico, Cantares, um poema sobre o amor conjugal. Não há nada de estranho em se ter o tema de um livro inteiro da Bíblia, o amor conjugal. Embora ao longo da história tanto judeus como cristãos tenham procurado entender Cantares num sentido estritamente alegórico ou tipológico, o fato é que o amor conjugal é um tema do interesse divino. Há pouco aprendemos com o mesmo Salomão, em Eclesiastes, que o casamento é uma das coisas boas ou dons que Deus concedeu aos homens para serem desfrutados nesta vida debaixo do sol. Vamos lá. Alguém pode pensar, por que esse tema amor conjugal, um livro inteiro da Bíblia? Meus irmãos, analisando o tempo em que vivemos, não há razão para termos um livro falando sobre o amor conjugal, a intimidade do casal, a devoção um ao outro. E que mais? Deus não fez lá no Éden todo o nosso corpo, com todas as suas sensibilidades, com todos os seus órgãos, com toda a sua capacidade reprodutiva, e nos deu, tanto ao homem quanto à mulher, a capacidade de desfrutarmos deste dom, de relacionarmos uns com os outros, não somente vamos dizer assim, na criação ou multiplicar-se, mas também no sentido de um prazer, de uma alegria do casal, que possa servir como um alento às lutas da vida, às dificuldades da vida. Por isso mesmo, não há nada impuro que não possamos estudar como um livro da Bíblia, no caso de Cantares. Tudo bem? É um livro importante, sim, num assunto importante, sim, a que Deus deu grande atenção na criação. Deus deu grande atenção na criação e disse ao homem: olha, frutifica, multiplica, enche a terra. E qual é a forma como Deus nos deu esta missão? Através do amor conjugal, do amor entre um marido e esposa. Então, é bênção de Deus, e nós veremos um pouquinho mais para frente que isso no Novo Testamento é reforçado como bênção de Deus, e nada há de impuro ou nada há que não seja santo dentro dos parâmetros bíblicos, dentro daquilo que Deus criou já no início, o homem e a mulher num casamento. Tá bom? E vejamos agora a citação da referência, Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Nós estudamos anteriormente este livro e nos detemos nesse verso aqui por algum momento durante a lição passada. Olha só, verso 9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida de tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida e do trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Ou seja, o Salomão, na sabedoria, graça que Deus lhe deu, recomenda: goze a vida com a mulher que tens, goze com a vida. E entendemos que a vida comum do casal, a vida íntima do casal, está aqui também incluída no gozar a vida, no aproveitar a vida, como Salomão nos aconselha. Continuando então agora nosso material de apoio, logo depois dessa referência, Eclesiastes 9:9, a própria união física e íntima entre o homem e a mulher no casamento é celebrada neste livro,
porque somente assim o amor conjugal é consumado e ambos se tornam uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 23 a 25, leremos esta referência citada na lição. Portanto, Gênesis capítulo 2 diz assim, verso 23: E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quando isso se dá? Pela conjunção do homem e a mulher. Tudo bem? Formam um só. Lembrando que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele vai dizer a respeito da união íntima entre um homem e uma prostituta. Ele vai dizer que não se deve formar um só corpo com uma meretriz ou uma prostituta. Quando há o relacionamento, há a formação de um só corpo. Ele aborda isso, né, a intimidade sexual fora do casamento, como se tornando um com o pecado. Portanto, vamos entender que se tornam um a partir do momento em que eles se encontram, tá certo? O problema é que o pecado e a perversão moral da sociedade constitui um grande empecilho para a abordagem desse tema com serenidade e pureza, de modo que muitas vezes só conseguimos tratar de assuntos que constituem tabus, usando termos mais didáticos e cuidadosos, como os de Paulo se dirigindo aos coríntios, os quais provinham de um contexto permissivo e precisava aprender os rudimentos de questões como estas. Então vamos lá. Quando nós vamos abordar a questão da intimidade, do amor conjugal, muitas vezes, devido a mentes poluídas, usando uma linguagem nossa, né, mais moderna, ou de mentes que não têm uma compreensão da santidade, da pureza do ato que Deus deu, que Deus permitiu ao homem como um dom, como uma bênção, por não compreender direito, muitas vezes torcem a discussão e a intimidade, o amor conjugal fica sendo banalizado. Os irmãos entendam que qualquer relacionamento, qualquer tipo de prostituição é chamado de fazer amor. Então percebam que houve uma banalização, uma visão errada, corrompida daquilo que Deus fez como algo precioso, algo bom. Tudo bem? E Paulo, chegando a Corinto, ou conheceu a cidade, conheceu aquele povo, e depois escrevendo aos irmãos que estavam em Corinto as suas cartas, na primeira ele aborda essa questão do casamento, do relacionamento. E aquele povo de Corinto que haviam se convertido, eles vinham de uma civilização, um povo que adoravam os deuses, e muitas vezes nessa adoração havia a prostituição cultual. Se cultuavam deuses se prostituindo. Imagine só, um povo que não conhecia a lei de Moisés, não tinham os costumes mais puros, mais santos, orientados pela lei. Então essa gente chegando à igreja, Paulo vê a necessidade de orientá-los. E não é diferente nos dias de hoje.
por uma compreensão muitas vezes errada, que essa sociedade, vai crescendo e aprendendo tudo errado. A palavra continua fiel, verdadeira e atual. Por isso esse livro não é de forma alguma desnecessário, é sim importante o nosso estudo. E vejamos agora a informação que Paulo traz pela sua carta, sua epístola, na primeira carta, no capítulo 7, verso 28, aqueles irmãos lá em Corinto. Ele diz assim, 7 e 28: mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. O que ele está dizendo? Olha, dentro do casamento não há pecado. No casamento, na intimidade do casal, não há pecado. Muito bem. Acrescente-se que os conceitos religiosos, estou agora lendo o nosso material de apoio, material de classe. Acrescente-se que conceitos religiosos e de falsa piedade introduzidos no meio do povo de Deus ao longo da história não apenas incentivaram o celibato como uma forma de santificação, mas deram à intimidade física do casal um caráter secundário ou uma função meramente reprodutiva, rejeitando qualquer outro aspecto dele derivado como pecaminoso, numa distorção demoníaca do ensino bíblico. Vamos ler a epístola a Timóteo, a primeira epístola, capítulo 4, para compreendermos a distorção que se faz quando não há o conhecimento bíblico, o conhecimento da vontade de Deus. Olha a distorção que se faz. O capítulo 4, a indicação é do verso 3 a 5. Eu vou ler a partir do verso 1, para que a informação fique bem clarinha para os irmãos. Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Entrando agora na indicação da nossa lição, o verso 3 diz assim: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, e porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Percebam só, é uma palavra escrita a Timóteo, para que Timóteo ensinasse à igreja, ele percebesse que essa tal devoção de não se casar, como se fosse algo dado a Deus, como bonito, como, isso dado a Deus de voluntariamente, glória a Deus, cada um fique no seu dom. No entanto, como uma proibição do casamento, no passado se falava que casamento é um mal necessário, apenas para reprodução. Paulo vem trazendo que isso é doutrina de demônios, proibição do casamento. E que mais? Ordenar a abstinência dos manjares que Deus criou para os... Que manjares são esses? Ele está falando da intimidade, da união do casamento, da união entre esposo e esposa, do ato conjugal. Ele está dizendo que proibir isso é doutrina de demônio, que Deus criou para os fiéis, mas por favor, dentro do casamento. Dentro do casamento.
E é interessante que a Bíblia ainda diz que Deus criou os manjares para que nós usássemos dele com ações de graça. Ou seja, é para terminarmos, termos nossa vida conjugal e agradecermos a Deus pela bênção que Ele nos deu de podemos ter esta prerrogativa ou esta bênção dada por Deus, tá bom? Ações de graça. Logo mostra mais uma vez que não há nada de impuro, nada de ruim nisso, tá bom? E é muito interessante que há uma palavra na Bíblia que é citado assim: olha, o exercício físico para pouco se aproveita, mas a fé, não é assim? Esta palavra não está falando do exercício físico, da atividade física que o irmão possa fazer, correndo, caminhando, exercitando, tá bom? Não é disso que ele está falando. Ele está falando do exercício físico, é de rejeição aos manjares que Deus criou, tá bom? Precisamos entender corretamente esta palavra para a gente não condenar quem de repente está fazendo a sua caminhadinha para cuidar da saúde. O exercício físico para pouco se aproveita. Tem um sentido de que é só para essa vida, é só para esse corpo mesmo. Mas a piedade vai aos céus, Mas é importante a gente saber que ali não está se referindo a exercício físico, está se referindo ao celibato, ao rejeitar o esposo e a esposa como sendo algo glorioso para Deus. Meus irmãos, não foi Deus mesmo que falou? Crescei e multiplicai. E daqui a pouco a gente vai ver há um incentivo de Deus para consumirmos ou aproveitarmos esses manjares que Deus criou para os fiéis. Bom, nós vamos agora para o segundo tópico, a santidade do amor conjugal. Meus irmãos, o segundo tópico do nosso material de apoio, a santidade do amor conjugal, tem o seu primeiro parágrafo assim: à luz do quanto foi dito sobre o tema e o propósito de Cantares, podemos afirmar que, antes de procurar algum sentido alegórico ou tipológico nas suas imagens, precisamos entender que ele ensina literalmente sobre o amor conjugal. A relação íntima entre um homem e uma mulher é uma coisa santa, louvável, desde que o fruto da união conjugal, ao passo que fora desse vínculo é considerada uma profanação. Assim, já citamos, a união entre o homem e a mulher dentro do casamento é louvável, fora disso é pecado, é profanação. Se for solteiro, é fornicação. Casado, adultério. Tá certo? Vamos ler a palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 6. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Portanto, mais uma recomendação a respeito da santificação e da pureza que há no ato quando num casamento. Hebreus capítulo 13, verso 4, uma palavra bem conhecida nossa, diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio, o casamento, e o leito sem mácula, sem mancha, sem pecado. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, mais uma vez, o casamento e o leito sem mácula, sem mancha. Meus irmãos,
eu vou ser um pouquinho incisivo aqui. Leito sem mácula é marido e mulher, 2 corpos, macho e fêmea no casamento. Fora disso é perversão. Que mais? São 2 corpos apenas. Hoje estão se levando muitas coisas além dos 2 corpos para o leito. Isso macula o leito. Deus já te deu ao homem, né? Deus já deu ao homem, já deu à mulher tudo o que é necessário para que o ato seja realmente um manjar, seja realmente deleitoso. E se há falta de alguma coisa, Deus é poderoso para também curar, para também fazer milagres, obras maravilhosas, também na intimidade de um casal. E uma prova muito poderosa disso é a vida do próprio Abraão, tá certo? A vida do próprio Abraão e de Sara. Quando Deus aparece a ela já na velhice, ela pergunta ao anjo, a Deus. Vejam como era a visão pura do ato conjugal. Ela diz: terei eu deleites sendo ainda já velha, né? Terei eu ainda deleites sendo já velha? Então veja que ela, diante de Deus, ela trata desse assunto com uma naturalidade, uma pureza. E Deus, como dizem Hebreus, sendo os 2 já velhos, amortecidos, Deus restaurou a felicidade do casal. Tá bom? Então, se alguém tem alguma dificuldade, evidentemente Deus é poderoso para fazer qualquer milagre em nossas vidas. Continuando ainda na nossa lição, e o livro de Cantares de modo algum prejudica esta verdade, uma vez que ambos protagonistas, Salomão e a Sulamita, não se entregam a uma paixão desenfreada, mas acalentam o amor de um pelo outro até que possam realizá-lo legitimamente no casamento. Notemos que somente após o casamento Salomão é convidado a desfrutar de intimidade com a Sulamita. Intimidade esta representada pelas figuras do jardim ou manancial. Antes disso, ela é como um jardim fechado ou como um manancial selado. Nós já citamos, já mostramos anteriormente algumas referências bíblicas a respeito disso. Quando ela chama ele, então vai, mas já estavam em casamento. Tá bom? Uma referência que nós gostaríamos de ler é Provérbios capítulo 5. Existem outras aí, os irmãos usem segundo, né, a aula que os irmãos forem dando, mas no capítulo 5, verso 15, tem uma leitura interessante. 5, Provérbios 5, verso 15 a 18. Bebe a água da tua cisterna, ou, vamos trocar a linguagem, do teu manancial. Come o fruto do teu jardim. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui ele está falando da pureza do ato entre o homem e a mulher, entre o homem e seu jardim, ou a mulher e seu jardim, o homem e seu manancial, a mulher e seu manancial. E ele aqui recomenda: não tem terceiros nessas histórias. Não tem terceiro. E hoje se vê, né, uma perversão aí, trisal e não sei o que mais, e a Bíblia não permite, tem isso como pecado, perversão. O Senhor, como diz a própria palavra em Eclesiastes, fez tudo perfeito, mas o homem buscou invenções. O pecado tem suas consequências. Meus irmãos, ainda no segundo parágrafo desse segundo tópico,
Outro aspecto notável do amor conjugal, evocado no poema, particularmente na última divisão, conforme propomos no tópico 1, diz respeito ao perigo a que o casal se expõe quando um se recusa ao outro. Assim como no poema, a amada descobre que uma breve demora em atender a voz do amado resultou na sua ausência. Lembremos que o apóstolo também admoesta os casais a não se defraudarem um ao outro. Cantares 5, 2 e 6, já lemos em que ele vem e ela se demora. Já estou limpinha na cama, não vou sujar o pé de novo, não vou. E aí ele se vai. Aqui em 1 Coríntios vem a indicação agora no Novo Testamento, de Paulo escrevendo aos Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 a 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Meus irmãos, está aqui um cuidado, da vida conjugal, é não faltarmos com a nossa responsabilidade em atender a esposa ou ao esposo na intimidade. E está claro a consequência que há quando isso acontece nesse texto. Paulo vai dizer que essa incontinência, essa falta de relacionamento, se para dedicar à oração, ótimo, que não seja por muito tempo e depois se encontre de novo. Por quê? Aí tem a consequência, para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, não é bom que o homem e a mulher estejam só. Fica a figura do Éden. Fica a figura do Éden. O diabo tentou Eva, a impressão que dá é que Adão não estava nem perto. Eva estava sozinha. Os irmãos estão entendendo? Fica essa figura. Quando nos separamos, isso vale para oração, vale para socorros, cuidados, vale para tudo, inclusive para a intimidade do casal. Não se separem. Irmão Nilson, a Bíblia diz que eu é que tenho o domínio sobre o corpo da esposa. A Bíblia também diz que é a esposa que tem domínio sobre o seu corpo. E aí, como resolver esse impasse? Ela quer, eu não quero. Eu quero, ela não quer. Meus irmãos, diálogo, compreensão, carinho, sensatez, domínio próprio, tá bom? É necessário para que haja compreensão entre o casal. Compreenda os momentos emocionais, os momentos da esposa. A esposa compreenda também os momentos do seu esposo. Tá certo? Agora, cuidado com compreensão que demora muito. Aí já é incompreensão. Então os irmãos sejam sábios nisso. Sábios nessa condução. Lembre-se que o nosso Deus é que criou todas as coisas, não foi? Ele não disse que é manjares que Ele deu para nós? Portanto, se temos algumas dificuldades, Deus também nos ajuda a resolver problemas dessa ordem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se é santo, Deus está presente. Isso faz parte do casal, faz parte da nossa vida. Tá bom?
e compreendamos: o mundo, o diabo, gera situações de tentações. Por isso, o cuidado, a vigilância, sempre também neste assunto. Bom, apercebendo do risco de sofrer novamente pela sua ausência, eu estou lendo agora o nosso material de apoio. A sulamita sai em busca desesperada pelo seu amado até encontrá-lo, quando reafirma o seu amor e não se permite mais abandoná-lo. E aí eu vou ler uma referência, Cantares capítulo 8, verso 6. Ela diz assim, após encontrá-lo: põe-me como selo no teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura ou o ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Olha, os irmãos estão entendendo? Ela falando do amor que ela queria, que ela estava, vamos dizer assim, requerendo do seu esposo, e ela expressa esse amor. São labaredas de Deus colocadas no seu coração, Salomão. Tá certo, meus irmãos? É o amor que se expressa também na intimidade, que consuma, né, essa labareda, esse amor também na intimidade. Meus irmãos, vamos então para o terceiro tópico e finalizar esta lição nossa. O último tópico: o amor conjugal é a figura do amor de Cristo pela igreja. Seremos mais breves neste tópico, porque a tipologia do relacionamento entre Cristo e a igreja no casamento não é coisa inédita nos nossos estudos. Meus irmãos, temos estudado tanto isso. O pastor Afonso repetiu Santa Ceia passada a respeito desse mesmo assunto, tá bom? Isso não é novo para nós. Cristo e a igreja num único corpo, ele sendo cabeça, a igreja sendo corpo, portanto, um casamento perfeito. Mas nem por isso é de menor importância o casamento enquanto tal. Como a intimidade conjugal é a expressão mais ilustre da união entre um homem e uma mulher, ela representa adequadamente, não na linguagem humana, o mistério da comunhão espiritual profunda e indissolúvel de Deus e seu povo. Comunhão esta selada por Cristo, revelado como o Salvador da igreja, que também é o seu corpo e a sua esposa. Vamos ler Jeremias capítulo 2, uma das nossas referências indicadas. Não lerei todas, mas os irmãos podem ler e escolher, ou ler todas e escolher algumas durante a aula. Jeremias capítulo 2, a Bíblia diz assim, verso 2: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-te de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoraram eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles. Ou seja, é o Senhor pelo profeta lembrando da intimidade, dos desposórios que tinha com o povo no deserto. Está certo? Se nós lermos também Isaías, vai falar que o Senhor, o teu marido, falando para Israel, está certo? Jeremias mesmo vai abordar esse tema de uma forma como Israel estivesse se desviando, que ele podia dar carta de divórcio. Olha, isso só é possível dentro do casamento que ele tinha com Israel. Outro ainda, Oséias, novamente um casamento. Portanto, na figura de Israel, o casamento com o Senhor, enquanto Cristo, o casamento com a igreja se dá no enlace, na união de um só corpo, Cristo e a igreja na cruz. E nós temos aí citações em Efésios capítulo 5, verso 22, o qual passamos a ler: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor,
Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Cristo é cabeça da igreja, tá certo? Aqui um casamento, tá joia? A figura da noiva, o cabeça dela é o pai dela. A figura da esposa, o cabeça é o marido. Então aqui Cristo toma o casamento como sendo uma expressão mais fidedigna da relação íntima, pura, em amor, indissolúvel entre a igreja e o nosso Senhor. Ainda Apocalipse capítulo 19, verso 7: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado como vestido de linho fino, puro, resplandecente, porque linho fino são a justiça dos santos. Meus irmãos, um cuidado aqui, que muitas vezes as pessoas pegam como bodas, como sendo o casamento de Cristo lá no céu. Por favor, são figuras tipológicas da igreja. O que é o casamento para uma mulher? O dia do seu casamento, ela vem mais bonita, a música especial é para ela, a atenção do casamento é a noiva. Sim ou não? É a mulher. Então essa figura que é retratada no céu. Quem que vai ser de novo? Quem que vai ser a novidade no céu? É a igreja. Agora, não tem como a igreja subir ao céu, ser novidade lá no céu, tocar a música do céu, para a igreja chegar, adentrar as regiões celestiais, tocar a marcha nupcial, se não tiver primeiramente sido uma com o Senhor Jesus aqui na terra. Então o casamento é só uma figura para dizer da festa, da importância que a mulher tem. Não é que vai ter casamento lá, tá certo? Senão daqui a pouco a gente começa a pegar várias figuras e materializá-las numa interpretação. Então nós temos que ter cuidado nisso também, tá bom? Então, as bodas é festa. Festa, pode ser de bodas de ouro, são festas. A festa, simplesmente para dizer isso, vai ter festa. A novidade é a igreja entrando aos céus, a beleza que haverá disso, a alegria que haverá disso. É simplesmente isso que essas palavras, ou palavra bodas quer dizer para esse momento. Agora, não tem como, porque a festa é de bodas, mas está dizendo aqui, é a esposa, a esposa do Cordeiro, tá certo? Os irmãos estão entendendo? Então é um corpo só, gera filhos para a salvação. Então esse tema já está bastante abordado entre nós. Meus irmãos, ainda assim, a exaltação do amor conjugal em Cantares também deveria ser interpretada figuradamente como a exaltação do amor de Cristo pela sua igreja, pelos seus membros em particularmente a intimidade conjugal ilustrada em Cantares nos remete à entrega total que o Senhor Jesus fez da própria vida na cruz em nosso favor, isto é, dando sua carne, o seu sangue por nós em nosso lugar. Neste ato do mais puro e sublime amor, ele se doou por nós diante de Deus, que o aceitou e nos aceitou nele, como se no Calvário tivesse sido consumado um casamento, um pacto indissolúvel, do qual fazemos parte por misericordiosa graça, de modo que agora bem podemos dizer como a sulamita: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia. Agora, por favor, Cristo demonstrou o seu amor lá na cruz.
toda a sua intimidade é exposta à igreja, no sentido de intimidade de amor, de derramamento do seu sangue, todo o sacrifício, como a Bíblia diz que Deus mostra o seu amor para conosco, que deu seu Filho. É o amor celebrado numa união. Agora, gente, o amor também deve ser correspondido, tá? Porque o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus mostrou o seu amor, correspondamos a esse amor. Efésios capítulo 5, verso 30, diz assim: porque somos membros do seu corpo, ou seja, formamos um só corpo com Ele. Amém? Meus irmãos, finalizando então, nós temos uma conclusão, e assim diz: a intimidade conjugal reafirma o caráter perpétuo e indissolúvel do casamento, selando o amor de ambos os cônjuges no coração um do outro, fortalecendo-os para enfrentarem e vencerem juntos as diversidades da vida, e exaltando ainda mais o casamento como um dom maravilhoso de Deus ao homem e uma sublime alegoria do nosso relacionamento com o glorioso esposo da igreja. Amém? Então, a vida conjugal, o amor conjugal, abordado em Cantares, tem a sua grande importância em destacar as bênçãos de Deus que há na união entre um homem e uma mulher no casamento, bem como mostrar esse amor entre Cristo e a igreja e o seu marido, o seu Senhor, o seu esposo. Amém? Assim, meus irmãos, nós terminamos essa aula e a excelência do amor conjugal com esse esboço da nossa aula, que foi a introdução. Um primeiro tópico, Cantares, um poema sobre o amor conjugal. Segundo tópico, a santidade do amor conjugal. Um terceiro tópico, o amor conjugal é a figura do amor de Cristo pela igreja. E por fim, uma conclusão que anteriormente fizemos. Leiamos novamente o texto áureo para relembrarmos o que salta do próprio texto como uma mensagem de importância, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6:3. E assim encerramos esta aula. Deus abençoe os irmãos. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos,
Compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.